Eu podia fazer a conferência de metrônomo aqui também, junto com o time todo. Ex-prefeito, vereadores, presidente do partido, nosso querido Romário. As portas estão abertas para voltar e os bons filhos sempre retornam, viu? 4 vereadores aqui do município de Exu, nossa querida Dila Marão, nossa futura, né? Vereadora. Vereadora, prefeito? Vereadora, né? Então, saudar também aqui carinhosamente Gisleide, nossa parceiraça na luta da economia solidária, fazendo um trabalho brilhante, independente de Juninho. Não tem negócio não, é Juninho pro lado de lá, ela pro lado de cá, e os dois fazem assim uma dupla importante para a economia solidária da Bahia, né, para o associativismo, cooperativismo. Então, minha fala aqui vai um pouco no sentido de tentar resumir o que é que o PCdoB está desafiando os seus militantes e filiados, né? O PCdoB é um partido que faz conferências nos anos pares para escolher seus candidatos e candidatas, convenções, mas nos anos ímpares faz as conferências, porque o nosso partido é um partido que não vive só de eleição. É um partido que organiza o movimento social, o movimento sindical, organiza a luta do povo, a luta dos trabalhadores, e isso não pode ficar refém meramente dos anos eleitorais. Então a gente tem que, no ano que não tem eleição, a gente tem que parar para se organizar, fazer uma avaliação, fazer um balanço e também planejar a luta política da eleição do ano subsequente. Então o PCdoB traz um documento para análise e no centro do documento o PCdoB coloca assegurar o êxito do governo Lula. Esse é o centro da tática do PCdoB. E aí vocês falam, por quê? Porque primeiro porque nós elegemos, né? Lula, né? Segundo, que nós acreditamos em Lula. Segundo, que Lula já provou, esse projeto político que é representado por Lula, já provou o quanto foi bom para o povo, sobretudo o povo que mais precisa. Lula construiu nesse país os maiores projetos e programas de inclusão social do mundo. Eu vou dizer do mundo, não vou dizer do Brasil, do mundo. Não existe nenhuma experiência no mundo, na atualidade no mundo, de projetos de inclusão dentro do sistema capitalista, parecido com o que Lula fez. Aí, se eu for falar, relatar tudo aqui, só no campo, vou dar um exemplo, só no campo do PRONAF, aquisição de alimentos, PAA, habitação rural, luz para todos, água para todos, enfim, uma atenção para a educação no campo, para a saúde do trabalhador rural e da trabalhadora rural. Se eu for falar só nisso aqui, a gente vai ter que estender essa conferência até o final da tarde, porque não estou falando aqui das áreas da educação, das universidades, da democratização do acesso às universidades, do ensino tecnológico, do Minha Casa Minha Vida, do PAC, da infraestrutura, da política internacional, que agora o Brasil voltou a ser respeitado no mundo, né? Porque a foto que tinha no período do Inominável era ele comendo pizza na calçada dos Estados Unidos, porque não tinha sido vacinado e foi impedido de entrar no restaurante. E hoje a gente vê Lula pautando o mundo. O mundo estava muito voltado nesse período anterior aí para discutir a questão climática, que é um problema grave. O problema do aquecimento global, da emissão de carbono, é um problema grave, sim, e que precisa o mundo todo estar sintonizado para resolver. Mas só discutia isso. Ou isso, as guerras, o problema da economia e a pauta da fome e a pauta da desigualdade social ficou esquecida. Voltou agora com Lula. Lula diz, vamos discutir tudo isso. Pacificação do mundo, não às guerras, respeito aos países, né, a sua autonomia, a sua autodeterminação dos povos. Tudo isso é importante, a economia é importante, mas não adianta nada disso com o povo passando fome, não adianta nada disso com a desigualdade. A desigualdade cruel de concentração de renda, que meia dúzia tem milhões e milhões que não tem nem como gastar, e milhares e milhões de pessoas não têm nem o que comer. Então, o Lula traz de volta para o debate internacional essa temática, e isso é importante. Mas quando o PCdoB fala de garantir o êxito do governo Lula, ele fala também com a preocupação, não é só com os benefícios sociais, econômicos, a valorização do trabalho, do salário mínimo, do trabalhador, enfim, a preocupação com a previdência social. É tudo isso, mas não é só isso.
É porque se o governo Lula não der certo, a gente vai ter novamente a democracia do nosso país ameaçada. Nós vivemos um golpe em 2016, depois de 8 anos do governo Lula, 6 anos do governo Dilma, que deveria completar 8 anos, foi interrompido por um golpe. Um golpe de interesses escusos que envolveu inclusive o Supremo Tribunal Federal e a burguesia, a mídia nacional, para deslocar do poder um projeto que colocou o povo no orçamento. E quando você coloca o povo no orçamento, você tem que tirar um pedacinho de lá dos banqueiros, você tem que tirar um pedacinho de lá dos latifundiários, você tem que tirar um pedacinho dos grandes para botar nos pequenos, para investir nos pequenos. E essa turma não suportou ver o filho da empregada doméstica estudar na mesma faculdade do filho do engenheiro, de ver o filho do trabalhador rural no mesmo avião do filho dos empresários. Essa turma não gosta de gente, não gosta de pobre, essa elite brasileira. Infelizmente é isso. E deram golpe, e deram com os burros na água, porque depois do golpe veio o miserável, que eu não gosto nem de dizer o nome daquela miséria, o inominável. E ele se voltou contra o próprio Supremo Tribunal Federal, que ajudou a dar o golpe. E aí eles sentiram o peso, porque, gente, existe uma diferença grande. Eu costumo dizer que a gente viveu um período de divergência, de disputa política no período do Fernando Henrique, que o Fernando Henrique defendendo o neoliberalismo e nós defendendo o Estado Social. Só que nós nos respeitávamos, a luta era de ideias, o debate era de ideias, como para onde vai a economia, para onde vai os recursos, como é que o Estado se organiza. É diferente do fascismo. O fascismo, como foi agora, nesse período de 4 anos, ele não debate ideias. Ele quer eliminar fisicamente as pessoas que pensam diferente. É preconceituoso. Isso aí nós tivemos um problema grave de genocídio no Brasil, porque mais de 700 mil vidas que foram ceifadas durante a pandemia poderiam ter sido poupadas. O Brasil foi o país que proporcionalmente mais morreu gente na Covid. Mas morreu a elite? Morreu a burguesia? Não, morreu o povo pobre, o povo dos quilombos, das tribos, das aldeias indígenas, o povo da periferia, o povo preto desse país. Foi quem morreu com Covid. Porque não tinha nem como se isolar. Como é que você mora numa favela com 4 metros quadrados, que mora 10 pessoas junto? Vai isolar como? Não tem como isolar. Como é que você vai isolar a pessoa que tem que ir para a feira vender a sua mercadoria? Tem que sobreviver. E a lição era simples: isolamento social e auxílio para quem não tem condições de se manter vivo, para comer, para pagar energia, para pagar água, para pagar aluguel. Era só essa missão. E vacina. Não era nada. Qualquer criança de 4 anos tomava essa decisão. E não tomou essa decisão por quê? Porque é genocida. Porque é genocida. Então nós precisamos entender que o êxito do governo Lula é para que essas ideias não voltem a governar o Brasil. Não é só pelos avanços e pelas conquistas. É para a gente impedir que o fascismo volte a dirigir essa nação, esse país. Por isso é importante a gente garantir que o governo Lula dê certo. E é difícil, porque nós ganhamos a eleição de presidente, mas perdemos a eleição de deputado federal, perdemos a eleição de senador. Nós estamos diante do Senado e da Câmara de Deputados mais reacionária, mais conservadora, mais contra o povo da história desse país. Eu acho que nem no período da ditadura teve um Congresso tão reacionário. Que aí é muito difícil o governo. E o Lula teve que fazer uma aliança ampla para ter uma base de sustentação. Mas está faltando um ingrediente para dar certo. Sabe o que é o ingrediente? É o que a nossa vereadora falou aqui. É o povo organizado e o povo na rua, para imprensar o Congresso Nacional para aprovar nossas pautas, para aprovar mais recursos, para investir na agricultura familiar, para investir na economia solidária, para investir nos programas sociais de auxílio às pessoas que estão passando necessidade. E aí tem uma outra coisa, já finalizando a minha fala, importante, em relação ao governo federal. Nós precisamos ganhar as eleições nos municípios. Ano que vem nós precisamos dar uma demonstração de força, Juninho. Porque se nós perdemos as eleições em 2024, é o primeiro sinal de fraqueza para essas ideias atrasadas que quer ver os quilombolas mortos, que quer ver os indígenas mortos, que quer ver o povo preto morto, que tem uma visão misógina que mulher é para ficar dentro de casa, cuidando da cozinha dos meninos,
e que para sair para trabalhar são os homens, é um atraso civilizacional que não pode voltar. Na Bahia nós temos uma evolução importante, porque a continuidade da política, né? 8 anos de Wagner, 8 anos de Rui, agora Jerônimo, que é muito mais próximo do povo, digamos assim, pela sua história, pela sua trajetória, tem dado um show. Não temos a mesma dificuldade de Lula, porque temos maioria folgada na Assembleia Legislativa. Mas precisamos apoiar o nosso governador, que não parou até hoje. Da eleição para cá não parou. De domingo a domingo ele está visitando os municípios da Bahia. E não é visitando, é entregando obras, é entregando projetos, programas e anunciando mais investimentos. A Bahia está investindo proporcionalmente muito mais do que São Paulo hoje. O nível de investimento da Bahia é altíssimo em relação ao seu PIB. Então nós precisamos avançar para garantir o êxito do governo Lula, garantir o êxito do governo Jerônimo, eleger a maioria de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadores do nosso campo e garantir uma aliança ampla. E aí, quando eu falo em aliança ampla, eu estou dizendo, Carlos, a gente está aqui, o Juninho fez essa mobilização aqui para o PCdoB se fortalecer aqui no município de Exu, mas não é para o PCdoB se fortalecer sozinho, é para o PCdoB se fortalecer com os aliados que contribuem para fortalecer o governo Lula, que estão na base do governo Lula, que estão na base do governo Jerônimo. E aí nós, aquela velha história, né? Quem quer apoio tem que também fazer gestos que pode apoiar. Eu acho que vocês aqui estão dando uma lição. Uma lição para o povo. E Carlos, que já foi militante próximo ao Partido Comunista da Juventude, com certeza o nosso tapete vermelho está estirado, porque aí fica tudo dentro de casa. Pode ser você, pode ser comigo. O importante é que o PCdoB, enquanto partido, está maduro para dirigir essa cidade. Quer seja com o Juninho, quer seja com o Carlos. Eu acho que a gente precisa dessa vez. E o PCdoB tem crescido aqui numa região sofrida, uma região difícil, que tem problemas hídricos, em Tirolândia. Eu fui aqui até Capim Grosso na feira, está lastimado a seca. Se a gente não conseguir, se não chover até o verão, eu não sei o que vai acontecer com esse povo, porque não está fácil. E a gente precisa ter prefeitos, vereadores, gente da política pública com essa sensibilidade, que é necessário cuidar dos mais vulneráveis, que é necessário cuidar do povo do campo, que é necessário cuidar das pessoas, mas não cuidar de forma assistencialista, é de promover a autonomia dessas pessoas, de mostrar para essas pessoas que elas são capazes, que elas podem produzir, que elas podem estudar, que elas podem crescer, que elas podem ser gente, que elas podem decidir, que elas podem ser vereadoras, que elas podem ser o que elas quiserem, desde que elas tenham o apoio do poder público. Então, está lançado o desafio. É a vez de Exu de o PCdoB dirigir essa prefeitura de Exu até a vitória. Espero voltar aqui e ser convidado para participar da festa da vitória. Sucesso, Juninho, sucesso, Carlos, sucesso a todos e todas que acreditam na transformação social e no bem-estar do povo. Então, com certeza, nós iremos construir uma Exu muito mais feliz do que ela está hoje, que está meio castigadinha, bichinha.